Então um amigo meu costuma dizer que drama mais tempo é igual a comédia. E esta história que eu tenho para contar tem tudo a ver com isso. Foi uma história que se passou há cerca de 20 anos atrás, portanto há algum tempo, e na altura, para mim, foi um dramalhão. Em 1997 eu tinha acabado de fazer a segunda novela da minha carreira, chamava-se Filhos do Vento. Tinha sido escrita pelo Francisco Moita Flores e tinha um elenco fantástico, sei lá, atores que hoje em dia infelizmente já faleceram, como o Armando Cortês, o Canti Castro, o fantástico Canti Castro, o António Assunção, o António Rama, que fazia de meu pai. Ele fazia de meu pai e desde esse dia, dessa novela até falecer, ele sempre me tratou por meu filho. Sempre que me encontrava, eu era o seu filho, porque tinha sido o seu filho na ficção. Mas não era só de pessoas que já faleceram que a novela era feita, não é? Senão era uma novela amaldiçoada. Não. Há imensos atores que ainda estão vivos, como eu, não é? A Sofia Alves, a Sofia Grilo fez a primeira novela dela, foi essa, da Sofia Grilo. A Sofia Sá da Bandeira, isto para falar de 3 Sofias, a Sofia Sá da Bandeira fazia de minha mãe. E aqui abro um parênteses para falar um bocadinho do casting de novelas, do elenco, da escolha de atores para determinados papéis. A Sofia Sá da Bandeira tem só mais 10 anos do que eu. Há 20 anos atrás também só tinha mais 10 anos do que eu. E fazia de minha mãe, tinha um ar muito jovem. E eu, no início, pensava, mas como é que eu vou... Não era o problema, não era dela, como é que eu vou fazer para passar por filho dela, não é? Não era o que é que ela vai fazer para passar por minha mãe. Só que a verdade é que isto tem tudo a ver com aquela frase do Pessoa, que é primeiro estranha-se, depois entranha-se. O elenco de novelas, o casting de novelas é a mesma coisa. No início, eu achava muito estranho ela ser minha mãe, mas ao fim de muito pouco tempo já pensava, caramba, isto é claro que sim, claro que é minha mãe, ela parece mesmo a minha mãe, eu sinto-me mesmo filho dela. Ao fim de muito pouco tempo. Na mesma novela, outro caso muito parecido, Ricardo Carriço fazia de cigano. Isso no início. Nós ficávamos naquela, Ricardo Carriço, cigano. Ao fim de muito pouco tempo, caramba, o Ricardo Carriço foi cigano a vida inteira. Era o que nós sentíamos. Só houve um caso na minha vida que eu nunca consegui entranhar. Que foi, anos depois, numa novela chamada Fascínios, o Rogério Samora a fazer de indiano. De olhos azuis. Eu estranhei sempre. Bom, mas a verdade é que vocês estão a perguntar, ok, a história era a história com Piripiri, onde é que está o Piripiri? Não é? Então, no elenco dessa novela, Filhos do Vento, há 20 anos atrás, estava outra atriz, uma atriz que se chama Helena Isabel. É fantástica. Continua a ser, ela hoje tem 60 e poucos anos e continua a ser fantástica. 65, obrigado. Continua a ser fantástica. Um charme incrível, uma inteligência, uma mulher com uma carreira fantástica, charmosa, inteligente, com presença, bonita. E há 20 anos atrás ela era tudo isso com menos 20 anos. E eu era apaixonado por ela. Eu era doido pela Helena Isabel, mas nunca lhe disse. Eu tinha 25 anos. Eu era um puto. Eu tinha perdido a virgindade pouco tempo antes. E era tão tímido que parecia que estava a tentar encontrar a virgindade em todos os cantos, a virgindade perdida. A sério, eu não lhe disse nada, nunca, durante a novela inteira. E estava confortável com isso, pronto, era uma paixão platónica, ela não precisava de saber. Pronto, eu tinha lá o altar em casa com a foto dela e ela não precisava de saber nada disso. Bom, tudo bem, passou. No final das gravações, 6 meses, a produção deu um jantar de comemoração do final das gravações. Comemoração entre aspas, porque quando chega ao fim de gravar, não é? No fim do período de gravar, quem não tem trabalho a seguir vai para o desemprego, então não vai comemorar nada. Não é? A não ser que te convidem para fazer mais uma coisa, ou já tinhas um trabalho em cinema, ou em teatro e tal. Naquela altura, havia 2 novelas a serem feitas por ano, só 2. Gravava-se uma, havia um canal só, RTP, que transmitia novelas, gravava-se uma, terminava-se aquela, esperava-se um bocadinho e fazia-se outra. No final da novela, no último mês, digamos assim, a conversa entre os atores era sempre a mesma. Então, como é que é a seguir? Foste convidado? Já tens mais algum projeto? O que é que vais fazer? Era sempre
Toda a gente preocupada a saber se já tinha sido convidado e tal, o que é que ia fazer. Eu lembro que nessa noite do jantar, eu já devia ter algum projeto na manga, já devia ter... Não ia fazer a novela seguinte, mas já devia ter qualquer coisa para fazer, porque eu sentia muito bem, não estava nada triste. Estava super contente, tinha feito a minha segunda novela, a noite estava assim fantástica como esta, uma noite de calor, eu estava com uns jeans, uma camisa, perfumado, pronto para sair, e saí. O jantar ia ser no Zen do Rio, um restaurante na altura bastante conhecido, nas Docas de Alcântara, também um lugar muito apetecível. Verão, calor, Zen do Rio, cheguei a este evento à hora marcada, pontualmente. Outra coisa que eu aprendi a nunca mais fazer. Nesta profissão nunca se chega aos eventos à hora marcada, nunca! Porque chegas à hora marcada és um desocupado, ficaste em casa sentadinho na cama à espera que chegasse as horas para chegares ali pontual. Não, chega sempre depois. Ficaste retido a fazer umas coisas giras e tal. E acabei por chegar depois. E nunca saias no fim. Nunca sejas o último. Sai sempre antes. Porque eu já tenho muita coisa para fazer, já tenho coisas marcadas, não é? Muito pessoal a pedir a minha presença e tal. Porque assim é que és porreiro. Se chegas, és o primeiro e chegas e sais no fim, és completamente desinteressante. Então eu cheguei em primeiro, fiquei lá, ainda por cima não havia telemóveis com internet na altura. Fiquei lá a olhar para as paredes à espera do segundo. Chegou o segundo, nem era uma pessoa com quem eu me desse particularmente bem, mas pronto, tínhamos de fazer conversa, não é? Não ia ficar ali a olhar para o segundo, à espera do terceiro. Não, então lá fizemos uma conversa e tal. Se fosse hoje eu saía, dizia, sou o primeiro, eu vou só ali ao carro buscar uma coisa e ficava 2 horas no carro. Era o que eu faria, mas pronto. Nunca mais cheguei a horas a este tipo de eventos, ao trabalho, sim. Bom, mas acabou tudo por correr bem. Chegaram os outros colegas, a equipa da produção, técnicos, tudo. Dava-me muito bem com toda a gente, particularmente bem com a minha colega Sónia Jerónimo, que fazia o par romântico comigo nessa novela. Ela, entretanto, deixou esta carreira, está a viver em Aveiro, mas eu continuo muito amigo dela. Ela era uma pessoa super alegre. Continua a ser, mas pronto, vivi 6 meses ali de grande intensidade com ela e essa noite, então, foi também fantástica, com o espírito dela sempre presente, aquela coisa. Então foi muito bom, correu muito bem, fomos muito bem tratados pelos empregados, inclusivamente no fim da noite, no fim do jantar, arredaram as mesas e colocaram uma música para nós podermos dançar um bocadinho entre todos. E eu acabei a dançar um slow, com quem? Com a Helena Isabel. Acabei a dançar um slow com a Helena Isabel. E eu estava tranquilo, porque lá está, eu sabia que não tinha hipótese. E essa noção de que tu não tens qualquer hipótese dá uma certa tranquilidade, não é? Quando tu pensas, pode acontecer qualquer coisa, ficas um bocado nervoso. Eu sabia que não havia qualquer hipótese, estava super tranquilo. Só estava preocupado em não pisá-la, mais nada. Então eu estava ali a dançar, mas a meio do slow. Ela vira-se para mim, de dançar, não é? E pergunta-me, então Pedro, o que é que vais fazer a seguir? Uau! Fiquei, meu Deus, pum. Helena Isabel está-me a perguntar o que é que eu vou fazer a seguir. Caramba, Pedro, calma! Afinal, ela também tinha um lance por ti. Não percas essa oportunidade, não percas! Tu não podes perder. Acalmei-me, respirei fundo, coloquei a minha voz mais máscula e sedutora, aproximei-me do ouvido dela e disse, não sei, podemos ir tomar um copo. Ela parou de dançar, afastou-me, olhou-me nos olhos e disse, Pedro, o que vais fazer a seguir de trabalho? E é isso, pronto, foi a minha história.